Já estamos de volta com o Esporte em Debate e trazendo uma grande novidade. É que na semana passada, o governador Flávio Dino escolheu o novo secretário de Desportos e Lazer do estado do Maranhão. O titular da pasta que vai trabalhar com esporte e lazer no estado do Maranhão a partir do novo mandato do governador Flávio Dino. E o nome é de uma figura muito conhecida da política e que agora vai trabalhar com política pública no esporte. Trata-se do ex-líder do governo na Assembleia Legislativa e deputado estadual, ele foi Rogério Cafeteira. Inclusive, a gente agradece muito a deferência do novo secretário de estar aqui, né? Porque ainda nem se apresentou ao trabalho, mas já está nomeado pelo governador Flávio Dino, já com planejamento já em evidência para arregaçar as mangas e mudar, transformar a história do esporte maranhense. Antes de mais nada, é uma satisfação tê-lo aqui. Nós já recebemos diversas vezes como deputado estadual, como líder do governo e hoje pela primeira vez como secretário de Esportes e Lazer do estado do Maranhão. Eu agradeço o convite, não poderia jamais recusar, que aqui é um local que eu vivi momentos que eu jamais esquecerei. Eu sou um apaixonado pelo Legislativo. Queria aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a todos os profissionais que estão aqui nos acompanhando, aqui do Centro de Comunicação, da Assembleia, que tiveram um papel importantíssimo, todos os profissionais aqui da Assembleia, que são fundamentais para que a gente possa ter uma atuação parlamentar, uma boa atuação parlamentar. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a todos os profissionais que fazem parte do Legislativo Estadual. Secretário, que concepção o senhor tem de esportes? Olha, eu vejo o esporte como uma ferramenta que pode ser extremamente útil em várias áreas. Eu acho, primeiro, na questão social, o esporte, sem dúvida, é um mecanismo que pode ser utilizado e deve de inclusão social, de inclusão dos especiais, de inclusão dos deficientes, que talvez a gente não tenha trabalhado a contento nessa área aqui no Maranhão, mas eu acho importantíssimo. Na área de saúde, então eu vou procurar, já tive contatos para que tenhamos ações comuns com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, eu diria que inclusive a Secretaria de Segurança, né? Eu acho que a prática esportiva inibe que jovens, que crianças procurem outros caminhos, tendo a oportunidade de praticar um esporte, de ter um lazer. Então eu tenho convicção que é importantíssimo para a questão social também a prática esportiva. E é nesse sentido que nós vamos querer trabalhar, né, sem esquecer dos esportes em toda a sua gama, de todas as modalidades. Eu não sou um atleta, mas gosto muito de esporte e tenho certeza que com a vontade que eu estou de trabalhar, de acertar e com a ajuda de vocês, dos amigos que construí, das pessoas que vivenciam o esporte, eu tenho convicção que nós vamos fazer um trabalho que marcará um tempo aqui na área do esporte no Maranhão. Secretário, eu entendo que o esporte, a partir da sua presença agora na Secretaria de Esportes e Lazer, pode viver um novo momento. Porque se fala muito que as pastas de esporte, isso aqui não é no Maranhão não, é no Brasil inteiro. O Ministério do Esporte, por exemplo, está perdendo força, pode ir para uma outra secretaria, pode deixar de ter um ministério. Isso vem sendo discutido já há algum tempo. Em outros estados, a pasta de esporte está ligada diretamente à cultura, o turismo, ela é uma espécie de apêndice. Aqui se mantém uma secretaria de esportes no governo Flávio Dino. Eu acho que a sua ida para lá vai abrir um outro espaço e uma nova linha de raciocínio em relação à compreensão que o governo tem em relação à pasta do esporte. Por quê? Porque o senhor tem capital político. E geralmente se diz que as pastas de esporte são pessoas que vão para lá sem essa estrutura, né? Sem essa musculatura política para carrear recursos por uma pasta que sempre tem problema de recursos, porque geralmente se tira muito recurso do esporte para investir em outras pastas. Eu acho que a partir da sua entrada essa coisa pode mudar, porque o senhor é da cota pessoal do governador Flávio Dino em relação ao secretariado. Sim, eu acho que dizem muito também no meio político que não tem secretaria forte ou secretaria fraca.
Tem secretário forte e secretário fraco. O senhor é secretário forte ou fraco? Eu acredito que pela forma como eu fui indicado, pela confiança que o governador Flávio Dino depositou em mim, eu serei um secretário forte se eu demonstrar vontade de trabalhar e resultado. O governador Flávio Dino não prestigia apenas quem ele gosta, ele prestigia quem trabalha. E eu acho que nós temos vários exemplos aqui no governo. Eu vou lhe dar um exemplo do secretário Felipe Camarão e do secretário Diego Galdino. O secretário Felipe Camarão começou na SEGEP e pelo trabalho que ele desenvolve, pela competência que ele tem, pela vontade de trabalhar, hoje é um dos principais nomes do governo. E não é por outra questão, não é porque o governador Flávio Dino tem predileção por ele, não é. É porque ele é um dos grandes nomes que nós temos no nosso quadro. Estou dando um exemplo aqui, não em detrimento dos outros, mas um exemplo de do Felipe, que não era do meio político, né? Era um técnico, um procurador, e chegou lá e ocupou espaço não por uma questão de sentimento, mas por uma questão de competência. E eu espero agregar a relação que eu tenho com o governador, pela confiança que ele tem em mim, eu espero demonstrar isso na secretaria e ter o aval dele para que a gente possa angariar mais recursos, que a gente tenha mais autonomia, e isso vai depender única e exclusivamente de uma pessoa, de mim. Se eu fizer um bom trabalho, você pode ter certeza absoluta que o governador Flávio Dino vai nos prestigiar. Que ligação o senhor tem com o esporte? Olha, eu queria, até me questionaram isso algumas vezes, e me perdoe, você aqui me acompanhou esses 8 anos, eu tenho, não sei se é uma coisa ruim ou boa, mas eu sou muito franco sempre. Não necessariamente, sempre foi direto. Não necessariamente o secretário de saúde tem que ser médico. Nós temos um grande nome hoje na Secretaria de Saúde, respeitado, uma pessoa íntegra, competente, que é o Dr. Lula, e ele não é médico. Agora, para que as pessoas entendam, eu não passei minha juventude aqui no Maranhão. Eu, aos 10 anos de idade, fui para Brasília e só voltei já com quase 30. Passei um período aqui quando meu tio era governador, mas depois fui morar no Rio, concluí minha faculdade e morei fora depois em Brasília também, quando me casei. As ligações que eu tenho, quando eu praticava esporte, era de vôlei, que eu jogava em Brasília. Aqui era o que? Levantador? Era ponta? Era ponta. E é um esporte que eu ainda gosto de praticar. Agora, porque a idade chega, você começa... Até já estou numa fisioterapeuta lá para melhorar a questão do ombro. E voltar, porque não é só esporte, é um lazer, é uma distração, uma atividade... Até para quebrar o sedentarismo. É uma atividade saudável. Eu aqui no Maranhão já, a participação que eu tive no esporte foi na época do kart, que foi quando a gente trouxe o kart para cá. Mas o kart pode não ser considerado um esporte. Eu já discordo totalmente. E, inclusive, para você ver a importância que tem o esporte. Talvez você lembre, Júnior, eu não sei a sua idade, porque tu está com cara de novinho, mas tu tem muita experiência. Eu estou com 41 anos de idade. É novo mesmo. Aqui existia, numa época, muito uma coisa chamada retão, que era na Ponte do São Francisco, a Ponte Bandeira Tribusa. É verdade. E era muito existia rachas. Muito naquela época, muito racha e tudo. Racha. Quando nós trouxemos para cá o kart, que começamos primeiro lá no Disciplinou. essa prática acabou. Porque as pessoas que eram afeitas a esporte de automobilismo, a velocidade, tiveram a oportunidade de praticar o local certo. Depois meu tio, governador Cafeteira, com a sensibilidade que ele teve, que foi um grande governador na área de esporte. Né? Pela primeira vez na história, o Maranhão na época não tinha estrutura nenhuma. Trouxe uns jogos estudantis brasileiros para cá, que foi um sucesso na época, através do GEBS. Então, assim... E eu convenci na época o governador de fazer duas pistas de kart. Uma aqui em São Luís, que fica lá no kartódromo, no complexo do Castelão, e uma outra em Imperatriz. E essa de Imperatriz, os amigos de lá, que são da federação, trabalharam muito bem. Hoje Imperatriz é referência nacional na área de automobilismo, inclusive temos pilotos de renome internacional correndo pela Federação Maranhense, que a gente não tem esse seletivas da própria Petrobras são Seletiva Petrobras,
O Pedro Piquet, filho do Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, correu através da Federação Maranhense de Automobilismo. Então, assim, lá nós temos um grande trabalho que eu vou procurá-los para dar a contribuição deles. A minha filha é ginasta, é atleta, então, e eu sempre acompanhei dentro de casa. E a minha filha não é de altíssimo desempenho porque ela é muito estudiosa. Então, agora ela está com menos tempo para treinar. Nós já viajamos bastante, Uruguai, Argentina, Rio, Brasil, competindo pela seleção. Competição, que é uma área importante também da ginástica artística e que eu também espero contribuir para a ginástica artística aqui, nos projetos que eles têm sociais. A gente é uma área tinha pouca visibilidade, o governador Flávio Dino já avançou nisso, propiciando ali uma estrutura na Kennedy. Me fugiu agora o nome daquele, você que é mais afeito a essa área, daquele ginásio ali na... Rubem Goulart. Rubem Goulart, perfeitamente. Foi todo recuperado no governo Exatamente, no Rubem Goulart. Estava lá abandonado. E com estrutura para a ginástica. E é um setor importante e que agrega muitos jovens. Sem sombra de dúvidas. Secretário, o senhor vai enfrentar alguns desafios, né, inclusive de mudança de paradigma dentro do esporte do estado do Maranhão. Mas eu lhe conheço de algum tempo e sei que o senhor é afeito a desafios. Entre eles, existem alguns gargalos. Por exemplo, o Complexo Esportivo Canhoteiro, Complexo Esportivo do Castelão. Ali o Parque Aquático, por exemplo, meu Deus do céu, está sem funcionar há um bom tempo e a gente tem uma comunidade ali carente que precisa, né, de uma estrutura como aquela, de uma vivência e participação dentro do esporte através de uma natação. Ali tem uma piscina que foi de saltos ornamentais, que competições a nível internacional foram disputadas ali. O senhor o senhor entra no governo, vai para essa etapa da vida disposto a transformar aquela realidade ali? Olha, eu acho que talvez, pelas circunstâncias, eu nunca tive tão motivado para uma atividade como eu estou para essa. Por conhecer a política, por saber do crédito, da confiança que o governador Flavinho depositou em mim para me indicar para uma secretaria. Nós sabemos que um governo que foi eleito uma ampla coligação, é natural que quem participou da campanha também queira participar, e eu acho que é o justo, o correto, da administração. E o governador Flávio Dino bancou minha indicação. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade ainda maior. E, sem dúvida, é um dos nossos desafios, né? Eu acho que a gente tem, e falei há pouco, nós temos que ter a sensibilidade para usar o esporte como uma ferramenta de inclusão. E eu acho que ali pode ser uma vitrine, pode ser o exemplo mais prático que a gente possa demonstrar para a sociedade, levar para a sociedade. É utilizar aquela região, né, pessoas daquela região, para que a gente possa integrar elas ali no Complexo Canhoteiro, oferecendo oportunidade de esporte, oportunidade inclusive de participar da administração daquela área. E eu tenho certeza que a gente vai não apenas melhorar a qualidade de vida no que diz respeito a práticas saudáveis, mas também na questão social. Tenho certeza que a gente pode usar aquela área que hoje é subutilizada, na minha humilde opinião. Acho que a gente pode utilizar ela de uma forma bastante objetiva, bastante positiva, que é usá-la como uma ferramenta de inclusão. O senhor é do DEM, o senhor sabe que para fazer essas transformações que o senhor já tem como projeto e demonstra aqui, né, que vem maturando essas ideias e conhece a realidade do esporte, eu acho que muita gente que está assistindo agora deve estar dizendo, ele conhece a realidade do esporte, não é alguém que chegou de paraquedas. O senhor falou, inclusive, da sua história do esporte no passado e fez questão de entrar na seara de projetos sociais dentro de um aparelho público que existe, está aí, que é o Complexo Esportivo, e que precisa funcionar melhor. Eu achei muito interessante o que o senhor falou ainda há pouco, tenho certeza que o telespectador ele ficou com a mente bem aguçada. Agora, para fazer tudo isso, os caixas, os cofres do governo só não dá não. Vai ter que buscar lá fora. O senhor é do DEM, o DEM inclusive tem hoje uma abertura dentro do governo federal.
O senhor vai buscar em Brasília também recursos? Sem dúvida nenhuma. Existe um projeto de praças esportivas no Maranhão, salvo engano 50, e que só foram efetivadas 2 até o momento, salvo engano, Gonçalves Dias e Amarante. E tenho certeza, e esse é um dos projetos, eu já estou com uma reunião marcada com o doutor Cleito Noleto, da Sinfra, que é feito através de lá, mas em parceria com a Secretaria de Esporte, para que a gente consiga ver em que pé está esse convênio, para que a gente possa reativar e efetivamente executar. Tenho certeza que seria um marco na história do esporte maranhense também. Eu depois me comprometo a lhe mandar o modelo, é bem interessante. E 50 praças dessa no estado de 217 municípios, sem dúvida a gente faria diferença. Né? Temos inclusive eu fui o relator aqui do projeto do fundo do esporte, né? Com a lei de incentivo, que nós temos que ter muito critério na utilização dele. Né? É um valor significativo, não é um valor baixo. Nós vemos que a Secretaria de Cultura trabalha muito bem com um percentual idêntico e nós temos que utilizar de forma racional, criteriosa, para que todas as modalidades tenham seu incentivo. Secretário, né? O tempo urge e eu gostaria de ficar mais tempo e de antemão já lhe convido para que o senhor possa vir em uma outra oportunidade, mas eu quero deixar aqui uma pergunta para o senhor, se eu possa responder, para a gente finalizar a entrevista. O senhor sabe das carências que existem no esporte, né? Sim. O senhor assume essa pasta com o objetivo principal e principal de marcar o seu nome na história do esporte maranhense? Sem dúvida. Pela missão, pela confiança que o governador Flávio Dino deixou em mim e por mim, por minha família. Eu lhe disse há pouco, eu nunca estive tão motivado para uma função como eu estou agora. Então, assim, já quero cobrar de você, de todos os companheiros aqui. Não, se o senhor me permite, cobrança é comigo, eu vou cobrar do senhor. Sugestões e críticas, sugestões e críticas, e pode ter certeza que a gente aprende bastante, eu tenho essa humildade e quero pedir que façam, sem a menor cerimônia, tanto as críticas quanto as sugestões. Deu uma mudada também nos Gêmeos, viu? Eu disputei vários Gêmeos e Gêmeos era uma festa, era um evento, né? Era um evento, um grande evento. Um grande evento e nós vamos trabalhar para voltar para que seja isso. Gente, é importante, eu sei que o tempo está curto, mas eu preciso falar isso. É importante também a participação da área de educação, das escolas que hoje também, aí não é uma questão só de política pública, mas também deixam a desejar. Nós sabemos que as escolas naquele tempo tratavam o esporte também de uma forma diferente. Com certeza. Nós temos que conscientizá-los para que a gente retorne aos bons tempos de gente. Secretário. Gente, eu conversei aqui do Esporte em Debate da TV Assembleia com enorme prazer com o novo secretário de Esportes e Lazer e que Deus possa abençoar o seu trabalho e que o senhor leve para o esporte maranhense a garra, a determinação com que a gente viu o senhor defender aqui o governo do estado diversas vezes na Assembleia, em tribuna, né, principalmente, e que esta força de vontade, essa vibração que o senhor está passando aqui nessa entrevista aqui, que sejam sempre o foco principal de todo o trabalho que a sua equipe deve lhe ajudar a fazer no esporte, que precisa muito do estado do Maranhão. Toda vez que a gente investe no esporte, se o investimento é bem feito, você diminui os gastos da segurança pública, porque não vai precisar construir presídios. Você diminuiu os gastos em relação à saúde, porque o esporte ele é saudável por natureza. E você acrescenta no desenvolvimento de uma terra, de um país, porque quem pratica esportes não tem tempo de pensar em coisas maléficas. Muito obrigado pela presença e sucesso. Meu pensamento é idêntico ao seu, viu? Muito obrigado pela entrevista. Sucesso, secretário. Muito obrigado pelos votos de sucesso. Se Deus quiser, nós veremos aqui outras vezes para trazer já realizações e um cenário melhor do nosso esporte.